Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e na nossa última aula nós começamos a trabalhar a flexão do gênero de alguns nomes. O gênero masculino, feminino, flexão de número, plural e singular do substantivo. Demos algumas dicas, mas hoje nós vamos aprofundar. Vamos trabalhar detalhadamente alguns elementos, algumas flexões. Existem organizadoras que não pedem essas flexões, mas é sempre bom você relembrar, principalmente aquelas que podem causar algum problema. Existem palavras, por exemplo, substantivas, que contêm gênero vacilante. Vamos começar com essa dica hoje, ok? Aqui nós temos palavras de gênero vacilante. O que é palavra de gênero vacilante? É quando você vacila ao pensar no gênero de uma palavra. E aí nós colocamos uma listinha. A dica é, na dúvida, sempre voltar para essa lista. Na dúvida, sempre consultar. É comum, por exemplo, nós usarmos essas palavras sem artigo. Então, como nós usamos sem artigo, nós não percebemos se fazem parte do gênero feminino ou do gênero masculino. Quando precisamos usar o artigo, nós acabamos errando. Yara, o que eu faço para lembrar? Exercitar. A ideia é você exercitar e no exercício você treinar bastante para saber se você usa artigo ou artigo A, se a palavra é masculina ou é feminina. O que puder fazer para decorar é importante. Eu, por exemplo, para decorar a palavra dó, para saber se dó é masculino ou é feminino, eu lembro da música da Marisa Monte. Infelizmente ela canta errado, mas ela canta assim: se ela me deixou a dor, é minha só, não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dó. Eu já sei que está errado. Não é a dó, é o dó. Sinônimo de pena. Você não tem muita dó, você tem muito dó, ok? É palavra masculina. Então, como nós temos que trabalhar com isso? Aqui o gênero vacilante. Existem alguns substantivos que trazem dificuldades quanto ao gênero. Estude, então, com muita atenção estas listas. São masculinos. O açúcar, tem gente que pede a açúcar, né? O açúcar, o alvará, o aneurisma, o apetite, o caudal. Olha um aqui que a gente erra. Você pede champanhe ou champanha. A variação champanhe, champanha existe. O problema é que não é a champanha, é o. Então, como você não usa artigo, fica sem reforçar o gênero. Me veja champanhe, sem artigo, mas me veja o champanhe ou champanha. O masculino, O afã, o amálgama, o antílope, o algoz, o cataclismo, o clã. Ele faz parte do clã. O ágape, o anátema, o apêndice. Esse é mais um que o pessoal erra muito. É minha apêndice. Não é minha apêndice, é meu apêndice. O boia fria, o cônjuge. Essas palavras, elas são palavras sobrecomuns. São aquelas palavras que só tem um gênero. Não tem a cônjuge, não tem a boia fria. É o boia fria, o cônjuge, o cola tudo, ok? Ok. São masculinos o cós, o diagrama, o decalque, o estigma, o formicida, o herpes. Menina, olha, a minha herpes não é a tua herpes, é o teu herpes, ok? O lotação, o magazine, o pijama, o pão duro. O coma, como nós dizemos, ele está em coma, em coma. Aí a pessoa não vê se é masculino ou se é feminino, fica na dúvida. Não é a coma, é o coma. Lembra da música que nós falamos? É o dó. Você não tem muita dó, você tem muito dó. Eu canto a música da Marisa para lembrar. O epigrama, o estratagema, o guaraná. O lança-perfume, o magma, o milhar, o pé frio, o sósia. A sósia, não existe, é o sósia, é um gênero só, tá? O derma, o diademe, o eclipse,
o eczema, o gengibre, o aras, o matiz, o nó cego, o plasma, o suéter. Essas palavras são sempre masculinas. Então, coloco o artigo na frente para você ter consciência do gênero delas. E existem, sim, palavras aqui que nós temos dúvida ou a gente acaba usando no dia a dia de forma equivocada. Vamos já lembrar dó, herpes e, no que nós vimos anteriormente, champanhe. Champanhe ou champanha, mas é sempre o. Ok. Ainda masculino, o talismã, o telefonema, o toalete, o tirateima e o tirateimas, o tapa. Tem gente que adora dar, né? Ah, vou te dar uma tapa. Você vai dar um tapa, tá? E é o xerox. Essas palavras, elas são masculinas, sempre. Então, dúvida, faça exercício e volte para ver o gênero da palavra. São sempre femininas, aqui a gente tem mais problemas, tá? O a abusão, a aguarrás, muita gente que lida com a aguarrás diz o aguarrás, é a aguardente, a bacanal. Ai, tem gente que adora dizer, vou fazer um bacanal. Então faz direito, pelo menos, esse negócio, né? Faça uma bacanal, tá? A couve, tem muita gente que compra o couve, tá comprando errado. É a couve, couve é a palavra feminina. Cataplasma, a cataplasma. A acne, tem gente que diz o acne, né? A acne. A alface. Joga logo alface e couve na mesma cesta, né? A couve, a alface. Tem gente que come o alface, depois não emagrece, não sabe por quê, né? A alcunha, a benesse, se é a couve, vai ser a couve-flor. A comichão, eu tô com um comichão. Não, você não tá com um comichão, você tá com uma comichão. A agravante, as pessoas adoram dizer, olha, e o agravante foi, não é o agravante, é a agravante. Apendicite. Apendicite é palavra feminina, é a apendicite. A aluvião, a bólide, e olha uma que as pessoas erram muito, não é o cal, sabe cal que você usa para pintar cerca, pintar paredes? Pois é, não é o cal, é a cal. Você vai pintar a parede com a cal. E a derme. Ainda são femininos. A dinamite, a ênfase, a enzima, a fênix, a ioga. Tem gente assim, eu faço ioga. Parece que ioga não tem gênero, nem masculino, nem feminino. É a ioga que você faz. A marmitex, a nuança ou nuance, mas é a omelete, tá? Eu vou fazer um omelete. Você vai fazer a omelete. A kitnet. Eu moro num kitnet. Você mora numa kitnet. A usucapião, a debenture, a echarpe, a faringe, a gênese, a libido. Libido eu já ouço as pessoas falando direitinho, a minha libido, minha libido. A mascote, mascote é palavra feminina. A omoplata, o meu omoplata, não é a minha omoplata. A própolis, a sentinela. A vernissagem, eu vou para uma vernissagem. A elipse, a entorse, a ferrugem, a grafite. Muita gente erra, né? Porque fala o grafite, é a grafite. A matinê, a mídia. Eu nunca vi ninguém errando. A mídia. A ordenança, a patinete. Porque tem gente que diz o patinete. É a patinete e a soja. Aqui são algumas palavrinhas que você tem que são do gênero feminino. Ok. Plural dos substantivos simples. Na aula passada nós falamos do gênero de modo geral. Hoje nós vamos detalhar. Existem algumas finalizações que fazem com que você tenha a pluralização diferenciada. Então, vamos demonstrar. Na pluralização do substantivo simples, há de se analisar a terminação dele. Então, o foco é você verificar a terminação, ok? Então, verifique a
terminação sempre. Verifique a terminação sempre, tá? A fim de acrescentar a desinência nominal de número. Vejamos então as possíveis terminações de um substantivo na língua portuguesa e sua respectiva pluralização. Ok? Plural de substantivo simples. Substantivos terminados em vogal. De um modo geral, os substantivos terminados em vogal, nós acrescentamos o S. Então, se você tem o saci, nós vamos ter os sacis. Chapéu, pelo amor da vaca preta. Plural de chapéu não é chapéus, ok? É terminado em U, vogal. Essa terminação is, nós vamos ver que é quando é terminado em L. Tá? Então, assim, anel com L, plural, anéis. Tá? Então, aqui o plural de chapéu não é chapéus. O plural de chapéu é chapéus. Acrescenta-se o S. De troféu, troféus. De degrau, degraus. Então, assim, terminou em vogal, acrescenta-se o S. Terminou em vogal, acrescenta-se o S. Ok? Os substantivos terminados em ão é que são um pouco mais problemáticos, porque eles podem ter várias flexões. A dica é você decorar algumas palavras, principalmente as que têm mais de uma flexão. Então, ó, algum substantivo terminado em ão. Quais? Eles podem fazer terminação ons, flexão ons. Então, por exemplo, você tem gavião, no plural você tem gaviões. Formão, no plural você tem formões. Folião, no plural você tem foliões. Questão, no plural você tem questões. Então, alguns substantivos terminados em ão flexionam em ons, tá? Existem outros que terminam em ães. Ães. Exemplo, plural de escrivão, escrivães. Plural de tabelião, tabeliães, tabeliães. Plural de capelão, capelães. Plural de sacristão, sacristães. Ok? E existem alguns terminados em ão que pluralizam em ãos. Algumas palavras, inclusive, muito comuns, muito utilizadas por nós, ó. Plural de artesão são os artesãos. Plural de cidadão, fica de olho nessa, né? Porque se você vai fazer prova para concurso, a palavra cidadão é uma palavra muito recorrente. Plural de cidadão é cidadãos. Plural de cidadão é cidadãos. Plural de cristão, cristãos. Plural de pagão, pagãos. Na verdade, nós estamos colocando 3 exemplos, 3 formas aqui. Tem ão que flexiona em ons, ão que flexiona em ães e ão que flexiona em ãos. Tem que estar atento ao plural dessas palavras. Gavião, gaviões. Escrivão, escrivães. Artesão, artesãos. Só para mostrar. Todas as paroxítonas terminadas em ão, por exemplo, são terminadas, todas as paroxítonas terminadas em ão flexionam em ãos. Paroxítonas são aquelas palavras cuja tonicidade recai na penúltima sílaba, ou seja, na sílaba anterior, né? Então tem isso, ó. Bem-sãos, só-tãos, órgãos. A sílaba tônica é a anterior. Então, se eu tenho benção, o plural vai ser bênçãos. Sótão, sótãos. Órgão, órgãos. Órfão, órfãos. São paroxítonas terminadas em ão, vão fazer plural em ãos. Ok? A questão é que existem algumas palavras que admitem mais de uma flexão. Então, é bom vocês ficarem de olho. Então, ó, substantivos terminados em ão. Existem alguns que admitem mais de uma forma para o plural. Então, decora. Aldeão admite mais de uma forma. Eu posso dizer os aldeões. Eu posso dizer os aldeães. E eu posso dizer os aldeãos. Então, decora essa palavra. Ó. Aldeão admite mais de uma pluralização. Ancião
também. Eu posso dizer os anciões. Eu posso dizer os anciães. E eu posso dizer os anciãos. Ermitão. Admite também. Eu posso dizer os ermitões. Eu posso dizer os ermitães. Ou eu posso dizer os ermitãos. Peão. Vai decorando a palavra que admite mais de uma possibilidade. Eu posso ter os peões. Eu posso ter os peães. Ou eu posso ter os peãos. Ai, Era, eu não gosto. Não é o que a gente gosta ou não. É que na questão a gente tem que saber se há possibilidade de variação. Vilão, uma palavra comum. Vilão, eu posso dizer os vilões, os vilãs ou os vilãos. Alcorão, eu posso dizer os alcorões, atenta que não são 3, e os alcorães. Charlatão, 2 possibilidades, ó, os charlatões ou os charlatães. Cirurgião, podem ser os cirurgiões ou os cirurgiães. Então, dica, quando você tem mais de uma flexão com uma mesma palavra, decore a palavra. É importante isso. Ok. Ainda mais alguns que admitem mais de uma forma no plural. Ó, fazão também. Eu tenho aqui. Fazão. O fazão, olha o que ele admite. Ele admite fazões e fazães. Guardião. Guardião. Eu posso ter os guardiões da galáxia ou eu posso ter os guardiães da galáxia. A outra forma para peão também admite, ó. Eu posso ter peões ou eu posso ter peães. Anão admite 2 formas. Eu posso ter anões ou eu posso ter anãos. São 2 anãos ou 2 anões. Corrimão da escada, eu posso ter corrimões ou eu posso ter corrimãos. Verão, que a gente adora, né? Eu posso ter vários verões ou vários verãos. E vulcão, podem ser vários vulcões ou vários vulcãos. São palavras terminadas em ão que admitem mais de uma forma para o plural. Decore. Saímos do ão e entramos no L. Palavras terminadas em L podem ser palavras terminadas em al, el, ol ou ul, tá? Ainda não usamos o il aqui, mas tá. Troca-se o L por is. L por is. L por is. Então você tem, ó, vogal. Você vai trocar, vai virar vogais. Animal vai virar animais. Papel vai virar papéis. Anel vai virar anéis. Paiol vai virar paióis. Álcool vai virar álcoois. Paul vai virar pauis. Azul vai virar azuis. Você vai trocar o L por IS. A confusão que tem se feito hoje é que, por exemplo, você está confundindo o som L com o som U. L, consoante, você troca L por IS. U, vogal, você só acrescenta o S. Degrau, plural é degraus. Anel, L, plural é anéis. Então, atente para isso. Cuidado com algumas palavrinhas terminadas em L. Então, é melhor decorar essas aqui, ó. Mal. Pela regra geral, eu tiraria o L e acrescentaria o IS. Seria isso. Mas o plural de mal é males. É diferente. Cal. Ó, eu tenho L. Eu posso seguir o normal, tiro o L, acrescento o IS, seria o normal. Eu posso seguir a mesma pluralização de mal, ó.
O plural de cal pode ser cais ou pode ser cais, ok? Aval, eu posso seguir a regra geral, ó, tira o L e acrescenta o IS. Não é avais, mas pode ser o mesmo de mal, ó, de os avales. Mel, aquela coisa docinha das abelhas. Pode ser a regra geral, pode ser os méis ou pode ser os meles. Estão seguindo o mesmo padrão, tá? Agora, de cônsul, o plural é cônsules, seguindo o mesmo padrão do mal, ó. Real, existe real, que nós usamos hoje, plural reais, segue a regra geral. Mas eu tenho o plural de real, moeda antiga, como réis, tá? 500 mil réis, tá? Como meu avô dizia. Então, atentem para essa pluralização. Fica de olho nessas palavras, tá? Lá no esquema que nós vimos, era al, el, ol, ul. Não tinha o il. Porque lá ia acrescentar o i, né? Aqui não precisa acrescentar. Então, você tem o il em palavras oxítonas. Troca-se simplesmente o L pelo S. Não precisa acrescentar i, né? Então, cantil, cantis. Canil, canis. Barril, barris. É praticamente um plural simples, a troca do L pelo S. Nas oxítonas, tá? Agora, esse il em paroxítonas ou proparoxítonas, ou seja, a sílaba forte não é a última, a troca é de il por es. Então, por exemplo, ó, fóssil, eu vou ter fósseis. Tirei o il e coloquei o e e s. A observação é a seguinte, ó, é paroxítona. É paroxítona. A tonicidade recai na penúltima sílaba, tá? E aí você tem algumas variações aqui, alguns cuidados com que você deve ter. Olha só. Plural de projétil. Desculpa, projetil, oxítona. Projetil, projetil, projetil. É projetis. Tira o L e acrescenta o S, que é a da oxítona. Regra da oxítona. Canil, canis. Lembra? Fuzil, fuzis. Projetil, projetis. Regra geral. Se for paroxítona, vai para essa regra, ó. Projétil. A tonicidade está aqui. A diferença é de tonicidade, ó. Aqui é projetil, projetis. Projétil. Aí, ó. O que você vai ter é isso. O projétil vai girar projéteis. Perceba que a tonicidade foi alterada aqui. A mesma coisa no exemplo abaixo, ó. Oxítona é reptil, 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 reptis. Aqui é réptil, 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 répteis. A tonicidade alterou. Quando ela é oxítona, terminada em L e L, é só troca o L por S, ó. Reptil, reptis. Réptil, réptil, répteis. Então, atentem. Na oxítona, você apenas tira o L. Na oxítona, oxítona, você apenas tira o L e você acrescenta o S. Na oxítona. Na paroxítona, você tira o IS e você acrescenta, você tira o IL, estamos falando do L, e você acrescenta, você tira o IL e você acrescenta o ES. Então, depende sim de tonicidade. Então, olha só. Quando é oxítona, tira o L e acrescenta o S. No IL, ó. No IL. Quando é oxítona, tira o L e acrescenta o S. Quando é paroxítona, tira o IL e acrescenta o ES. Então, atentem para a tonicidade. Os terminados em M.
Os terminados em M, troca-se o M por NS, né? Então eu tenho, ó, plural de item é itens. Plural de nuvem é nuvens. Plural de álbum é álbuns. Você está trocando o M por NS. Quando é terminado em N, duas possibilidades. Ou você acrescenta o S, ou você acrescenta o ES. Então eu tenho isso, ó. Hífen com N, plural pode ser hífens, perdeu o acento, tá? Ou pode ser hífenes. Nós acrescentamos o S, ou nós acrescentamos o ES. Então, olha o que nós fizemos aqui. Hífen, nós acrescentamos o S, ou nós acrescentamos o ES. Pólen, terminado em N. O que eu faço? Eu acrescento o S, ou acrescento o NES. Atentem para a acentuação gráfica, ó. Hífen tem acento, mas hífens não. Hífenes é uma variação, pode ter acento. Pólen com acento, mas pólens não. Se eu usar pólenes com acento. Espécimen, N. O que eu vou fazer ao N? Eu vou acrescentar o S. Espécimes, ou eu vou acrescentar o ES. Espécimenes. Então, espécimenes. O que você tem aqui? Terminação N, acrescento o S ou acrescento o ES. Não são tantas palavras assim, mas é para você perceber que você tem dupla possibilidade. Use como exemplo a palavra hífen. A dica é pegue uma como exemplo, tá? Substantivos terminados em R ou Z. Acrescenta-se o ES. E olha que bem aqui você vai ter umas palavras que você talvez não goste, tá? Olha, caráter com C ou sem C, tá? Tá terminado em R, né? Caráter vai gerar caracteres. Eu acrescentei o ES. Muda a tonicidade, tá? Caráter, caracteres. Senhor termina em R, vira senhores. Júnior termina em R, vira juniores. Não é só R, é terminação Z. Então, você conhece, por exemplo, se você tem a palavra juiz. Vamos colocar aqui duas palavras. Se você tem a palavra juiz, termina em Z. Se você tem a palavra gravidez, termina em Z. É pluralização normal. Então, qual é a pluralização normal? Acrescenta-se o ES. Então, de juiz, eu vou ter juízes. De gravidez, eu vou ter gravidezes. Por mais que você não goste, está certo. Então, olha o que eu tenho. De plural de juiz é juízes. E plural de gravidez é gravidezes. Ou seja, terminou em Z, eu acrescentei o ES. É isso que você tem. Terminados em X, eles ficam invariáveis. Então, você tem o tórax e você tem os tórax. A fênix, as fênix. É o que você tem. Ok. Terminados em S. Se são monossílabas ou oxítonas, tonicidade na última sílaba, acrescenta-se ES. Então, de as, monossilábica, acrescenta-se ES. De as, ele é um as no volante. Eles são os ases no volante. Deus, terminado em S. Plural, deuses. Acrescentei ES. Ananás é sinônimo de abacaxi, para quem não sabe. Ananás são os ananases, ok? Tem oxítonas ou monossílabas. Agora, se elas são paroxítonas ou
proparoxítonas, elas ficam invariáveis. Então, aqui não é oxítona, tá? Elas são paroxítonas. Eu tenho o lápis e os lápis, o tênis e os tênis, o atlas e os atlas, tá? Cais é invariável também. Então, o que eu tenho aqui? Você tem paroxítonas ou proparoxítonas terminadas em S, elas vão ficar invariáveis. Eu tenho o cais e os cais. É o que eu tenho. Ok?